E aí, meus caros, como é que vocês estão? Olha só, videozinho rápido aqui no Domingão para a gente falar e trocar uma ideia sobre a segunda rodada da Bundesliga. Acabou de acabar o jogo do Bayern de Munique, eu estou gravando esse vídeo aqui. Vitória no Clássico da Baviera contra o Augsburg por 3-1. Relativamente uma vitória confortável do Bayern de Munique. Teve 2 gols do Harry Kane, mas eu vou deixar para falar desse jogo um pouquinho mais para frente, até porque eu vou cornetar o Bayern de Munique aqui. E é importante que a gente faça isso já nesse início da temporada. E aqui neste canal, quando é pra gente cornetar, a gente corneta, tá? Mas antes de mais nada, para abrir os trabalhos do vídeo, gostaria de dizer que assisti alguns jogos nesse final de semana, não consegui me desdobrar para assistir todos os jogos da Bundesliga. Estou empolgado, confesso para vocês, até por isso o título do vídeo, até por isso a thumbnail, porque eu acho que o nível de exibição de algumas equipes, a qualidade e as diferentes formas de pensar futebol que temos na Bundesliga nessa temporada fazem o campeonato se abrilhantar ainda mais. E se o Bayern de Munique não tomar cuidado, talvez seja essa temporada que será destronado. Aí o pessoal vai chegar aqui, os haters vão falar, pô, que sabe. Você fala e depois o Bayern de Munique bate campeão. Isso pode muito bem acontecer, porque o Bayern de Munique tem um timaço. Né? É um time, em termos de orçamento, em termos de qualidade individual, acima de todos os outros na Bundesliga. Mas o futebol é um negócio tão legal que às vezes isso não é o fator determinante para que um time seja campeão. Tem sido nos últimos anos essa soberania do Bayern de Munique, mas a coisa um dia tende a acabar. E nessa temporada, se o Bayern de Munique não abrir o olho, escolas dentro da Bundesliga estão encantando. Times estão jogando melhor que o Bayern de Munique. Estamos ainda no início, muita calma nessa hora, mas a gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Por isso, quem gosta da Bundesliga, deixa o like, é obrigação. Chega aí, aperta aí o like para não ter conversa. Comentários sobre o que vocês estão achando de algumas equipes em especial. E também, quem não é inscrito, vamos parar de ser cara de pau, chega aqui, gosta do conteúdo e não se inscreve. Tá errado, né? Tá errado. Vamos lá, já que eu puxei um pouquinho a sardinha para o lado do canal, eu gostaria de indicar o Bundesliga Insider no Twitter. Acho que os caras também têm um Instagram aqui, porque eu vou parafraseá-los, ou melhor, eu vou citar um pouco do pensamento que os caras colocaram no Twitter nessa semana, que vai de encontro ao que eu penso exatamente sobre essa temporada da Bundesliga. Os caras colocaram em palavras os meus pensamentos e até por isso eu gostaria de citá-los aqui, indicar para quem não segue os caras lá, pode seguir que é conteúdo de qualidade. Sobre a pluralidade de ideias dos treinadores e das equipes nessa temporada. Ele cita lá no Twitter Union Berlin, o Bayer Leverkusen e o RB Leipzig. Nós vamos falar sobre essas 3 equipes aqui porque foram os jogos que eu consegui assistir além do Bayern de Munique, nessa segunda rodada. E vamos começar falando do RB Leipzig, tá? Um time muito bem treinado pelo Marco Rose, e eu confesso aqui, mesmo com a vitória na Supercopa, que eu entendo que é um time que ainda oscila um pouco nesse início, porque muitas peças foram trocadas, né? Então é difícil às vezes você entender as ideias do treinador, se adaptar às dinâmicas da equipe, os caras que estão chegando, os caras que já estão lá com os caras que estão chegando. Mas a verdade é que me encanta muitas vezes o RB Leipzig, o jeito simples que faz as coisas, extremamente vertical, uma cara de Bundesliga, talvez o time que tenha mais a cara da Bundesliga nesse momento, umas transições ofensivas impressionantes, um time que consegue resolver problemas complexos de uma forma simples pela qualidade que tem. E muito na figura de Dani Olmo. Na sexta-feira tivemos Stuttgart e RB Leipzig. E cara, foi um jogo em que o RB Leipzig sofreu na primeira etapa, saiu atrás no placar, teve ali umas falhas de goleiros para os dois lados, mas em 25 minutos na segunda etapa, o time fez 5 gols. 5 gols. Ah, mas o Stuttgart também... Verdade, mas o jeito que o Bayer Leverkusen joga me agrada bastante, né? Uma pressão pós-perda muito bem executada, rápidas jogadas, né? Não enrola muito seu adversário, não toreia muito seu adversário, consegue chegar no último terço de campo com muita qualidade e na figura central de Dani Olmo, espanhol que está jogando muita bola, e eu já disse aqui, eu não sei como é que os tubarões europeus ainda não levaram o Dani Olmo, não tiraram ele do RB Leipzig, fala-se numa multa de 60, 70 milhões de euros,
mas como joga a bola, simplifica as coisas, faz tudo muito bem, né? Ele consegue pisar na área, armar o time, bate bem no gol, tem velocidade, tem infiltração, um jogador muito, muito interessante. E aí soma-se isso a outras peças importantes, como o próprio Penda, que foi contratado agora, bom centroavante, ciscador, finaliza bem com as duas pernas. Você tem também o Xavi Simons, que agora vai ganhando mais oportunidades, fez o seu primeiro gol aí nesse jogo. É um cara que tem qualidade com a bola, gira bem o jogo, preenche espaço no meio campo e consegue também ser insinuante nas suas ações. O RB Leipzig de Marco Rose é um desses times que nesse momento pode sim dar trabalho nessa temporada. Perdeu um Cucu, perdeu o Szoboszlai, perdeu peças importantes, repôs bem também, é verdade. E agora parece que os caras estão entendendo cada vez mais o que pede Marco Rose. Então é um desses times que pode chegar bem lá na frente brigando. Já tinha sido assim na temporada passada, quando eles começam mal, oscilando, até troca de treinador, e depois finalizam a temporada muito bem, até conseguem a sua vaga na Liga dos Campeões. Então olho nesse RB Leipzig, que em termos de estilo de jogo talvez seja mais a cara da Bundesliga do que outras equipes que eu vou citar aqui, mas é realmente um time muito perigoso e estará na Liga dos Campeões da Europa. O segundo time que a gente vai falar aqui é o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Essa é uma equipe que já prometia bem na última temporada e chegou longe na Europa League, mais pelo estilo de jogo e por a gente projetar que Xabi Alonso pode ser daqui para frente um dos grandes treinadores do futebol mundial. Inclusive, eu acho suspeito, tá? Para desespero do torcedor do Bayer Leverkusen, que essa deve ser a última temporada dele, porque daqui a um ano eu acho que outras equipes vão buscar o Xabi Alonso. Ele tem mercado, ele tem passagens vitoriosas pela Inglaterra, ele tem passagem vitoriosa pela Alemanha, ele tem passagem vitoriosa, inclusive, pela Espanha, o Real Madrid, se saiu o Ancelotti, enfim. Mas é um cara muito, muito bom de ideias. Dentro da Bundesliga ele tenta imprimir algo que não é tão Bundesliga assim, né? Que é mais o jogo posicional, né? O tic-tac, as ações com bola e a posse da bola com qualidade, né? E ele tem um time nas mãos que investiu pesado nessa temporada e que me parece que vai ter condição de brigar na parte de cima da tabela sem muita dúvida, tá? É um time que tem o Wirtz, né, o jovem, o jogador alemão, que logo também vai deixar o Bayer Leverkusen, porque tem muita qualidade, tá arrebentando, é um jogador de muito passe vertical, um jogador que procura muito a bola, um típico número 10, mas que também tem chegado ao ataque, faz seus gols, não é à toa que já fez nessas duas rodadas. Tem também o Victor Boniface, que nesse jogo de sábado contra o Borussia Mönchengladbach, vitória por 3-0, fez 2 gols e vem fazendo muitos gols, tem muita presença de área. O Jonathan Tah lá atrás também foi o ator de um dos gols. O Frimpong, que é bom zagueiro, o Xhaka no meio campo, trouxeram o Grimaldo, lateral esquerdo do Benfica. E o time cada vez mais se encaixa nessas ideias do Xabi Alonso, que tem, obviamente, inspirações por todo lugar que ele passou, né? Mas especialmente fica marcado pelaquela era de Guardiola, até mesmo dentro da seleção espanhola campeã do mundo em 2010, esse estilo de jogo. Olhando para a Bundesliga, não é muito o que a gente está acostumado, mas agrega, né? Traz referências e agrega bastante. A outra equipe que eu queria falar aqui é a Union Berlin. E aí, cara, é totalmente diferente tanto do RB Leipzig quanto do Bayer Leverkusen, quanto o Bayern de Munique. O Union Berlin é aquele típico time que joga dando a bola para o adversário e conseguindo nos contra-ataques e na bola parada matar os seus adversários, né? É um time que é mais sul-americano do que propriamente europeu, né? No seu estilo de jogo. É um trabalho muito bom do Urs Fischer, essa é a verdade. O Union Berlin tem uma escalada sensacional e vai rolar vídeo aqui no canal só sobre o Union Berlin mais pra frente, de 2019 para cá, conquistando a sua vaga na Liga dos Campeões. Nesta janela de transferências, tem ido muito bem naquilo que quer fazer, contratando jogadores um pouco mais experientes, mas caras que conhecem o futebol alemão. Trouxe o Gosens, né, da Inter de Milão, jogador de seleção alemã, que já fez 2 gols nessa rodada, foi muito bem, né, no 4-1 contra o Darmstadt, fora de casa, com um jogador a menos, time que sabe o que quer fazer dentro de campo, se defende muito bem, como eu disse,
e consegue agredir os seus adversários. Arma aquela arapuca sul-americana, né? Como diz o nosso Bundesliga Insider, e realmente é verdade. O Urs Fischer faz um trabalho muito interessante, e não é à toa que jogar hoje contra a Union Berlin, especialmente no Estádio da Floresta, na Liga dos Campeões os caras vão jogar no Estádio Olímpico, mas o Estádio da Floresta tem sido uma arapuca, o time não perde lá de jeito nenhum, e mesmo fora de casa tem se mantido consistente. Com um homem a menos, vencer, tudo bem que o Darmstadt é um time bem, mais ou menos, mas vencer com propriedade, 4-1, da forma que os caras estão jogando, não dá para dizer que o Union Berlin veio a passeio nessa Liga dos Campeões. E aí, olhando para a tabela da Bundesliga, você nesse momento tem times com 6 pontos, como o Wolfsburg, como o Freiburg, são equipes que não tendem a brigar com essas outras que eu falei, mas que jogam também um futebol interessante, né? O Freiburg, por exemplo, na última temporada, quase beliscou uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, e não é único exclusivamente da última temporada, já fez boas temporadas no passado. Ou seja, várias armadilhas no meio do caminho para as equipes favoritas. Aí vocês podem me perguntar, e o Borussia Dortmund? Esse é o que preocupa mais nesse início, tem 4 pontos, acabou empatando nessa rodada, mas está sentindo falta do Jude Bellingham. Está sentindo falta do seu principal jogador na temporada passada, o maestro do meio campo, e não é à toa que o Bellingham chegou agora no Real Madrid e está fazendo o que está fazendo. O Borussia Dortmund vai precisar se encaixar, se encontrar. A perda do título na temporada passada pode ter mexido um pouco com os jogadores, o Rafael Guerreiro saiu, o Bellingham saiu, o time ainda não azeitou, como a gente diz, né? Aí passando para o Bayern de Munique, óbvio que o Bayern ainda é o grande favorito para vencer a Bundesliga. Entretanto, é um time que ainda não encaixou como pode, né? Ainda não potencializou como deve. E isso passa pelas mãos do Thomas Tuchel, que agora, se eu não criticava na temporada passada porque pegou um barco no meio do caminho, um erro da diretoria de mandar o Nagelsmann embora, nessa temporada a gente já pode começar a criticar mais. E é importante dizer que o Bayern de Munique está longe do seu ideal, mesmo vencendo os 2 jogos, tá? Com uma certa facilidade. Me dá a impressão que o Bayern de Munique tem dificuldade de armar o jogo, de ser criativo. Tem muita qualidade, mas muito individualismo. Às vezes os caras pegam a bola na frente e tentam partir para cima da defesa adversária sem olhar o cara que está do lado ou sem buscar umas jogadas. Parece que não treinam. Parece que a qualidade está ali, mas que muitas vezes falta a organização de ideias para colocar essa qualidade na vitrine. O time hoje entrou sem o que eu estranhei, sem o De Ligt na zaga, porque eu acho que o Kim Min-jae junto com o De Ligt é a zaga titular, mas jogou o Upamecano. O time hoje entrou sem o Musiala, que teve um problema de lesão, e isso é uma perda significativa, porque talvez seja esse jogador mais criativo no meio campo, apesar de que muitas vezes também segura muita bola. E jogou com Kimmich e Goretzka, na frente dele os 3, Gnabry mais pelo meio, mais por dentro, atrás do Harry Kane centroavante, de um lado o Coman, do outro o Sané. Enfim, foi esse o Bayern que entrou em campo. E a gente no primeiro tempo viu muito pouco da bola chegar com qualidade e efetividade no último terço de campo para as finalizações. O Bayern finalizou pouquíssimo. Inclusive, quando encontra o primeiro gol, é finalmente uma aproximação de jogadores que falta. O Gnabry dando um passe e aceleração, não prendendo tanto a bola, um passe muito bem dado para o Sané, e o Sané entra na cara da defesa, chuta, o goleiro pega, a bola bate no zagueiro da equipe do Augsburg e entra. É um gol meio que sem querer, mas acontece. E depois uma penalidade, uma bola na mão, um chute acho que foi do Kimmich, bola na mão do zagueiro do Augsburg, Harry Kane vai lá e marca. Mas mesmo assim, acho que a tendência é melhorar, porque com o Harry Kane no time, as dinâmicas com a equipe ainda vão acontecer de uma forma mais natural. Já faz muita diferença você ter um 9 ali prendendo o zagueiro, puxando marcação e finalizando. Com 3, 4 oportunidades, o Harry Kane faz pelo menos 1, 2 gols. Não é aquela seca de gols e a necessidade de criar 200 chances para fazer uma vez, né? Porque o Harry Kane tem essas características. É assim que sai o 3-0, com uma jogada que sai pouco no primeiro tempo, que é uma tabela entre o Coman e o Davies chegando com qualidade no último terço de campo para rolar essa bola
para o Harry Kane, que com um tapa só tirou do goleiro. Ele foi contratado para fazer isso e está fazendo isso. 2 jogos, 3 gols. Muito provavelmente será o artilheiro da Bundesliga nessa temporada pelo volume que o Bayern cria. Mas com tudo isso em vista, acho que o Bayern de Munique ainda precisa acertar esses pontos, né? Acho que o Thomas Müller, quando voltar, deve ser o titular na ausência do Musiala, para aproximar ali do Harry Kane e ter mais qualidade nas assistências, e a gente sabe quão bom é isso, o Thomas Müller. Mas na verdade o Bayern ainda não me encantou. E vai ter o teste agora na próxima rodada contra o Borussia Mönchengladbach, se eu não estou enganado, fora de casa, que é um jogo interessante para colocar um pouquinho mais esse Bayern de Munique à prova. Mas vamos ver, o trabalho tende a evoluir. Se não evoluir, aí o problema não é das peças, e sim de quem comanda. O Tuchel não está conseguindo encontrar a melhor versão do Bayern de Munique que a gente gostaria de ver. Ainda está muito no começo, mas fica aí a minha ligeira cornetada. E para a gente finalizar, grande jogo na próxima rodada, tá? Union Berlim vai encarar o RB Leipzig. E aí é o duelo de estilos que a gente quer ver, né? Um time muito vertical, de pressão pós-perda, contra uma equipe que se resguarda mais, que consegue fazer uma marcação dando a bola para o seu adversário e que sai muito bem na transição ofensiva no contra-ataque. Veremos. Estou animado com essa Bundesliga. E vocês? Deixem aí nos comentários. Beijo para todo mundo. Bom restinho de final de semana.